Doutora Cristina Ney Moran Brito, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Uma honra te receber, de verdade, estou muito feliz. Bem-vinda. É um prazer, Bel. Muito obrigada. Obrigada pelo Oh, querida, convite. muito obrigada mesmo, viu? Esse assunto é super importante e você está entre as pessoas que eu mais admiro e assim e tenho como referência na área do câncer de mama. Câncer de mama, Cristina, doutora Cris, eu sempre lembro dessa fala. Muito obrigada por ter aceito, querida, É um viu? prazer. Esse assunto é muito importante, principalmente nesse mês de outubro, né, de outubro rosa. Eu gostaria, para a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, doutora Cris, por gentileza, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua formação, e o que a levou a atuar na área do câncer. Eu sou fisiatra, formada na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas. E quando o ICESP foi inaugurado, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a professora Lina Mara Batistella, professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP, logo que o Instituto foi planejado, ela organizou o serviço de reabilitação, né, que teria que ser estruturado, começar o instituto já com a reabilitação. E ela me chamou para ser coordenadora Uhum, de serviço de reabilitação. Foi assim que a minha atuação no câncer começou. E perfeito. reabilitação em câncer nada mais é que reabilitação geral, então a gente tem de tudo, a gente na reabilitação geral, reabilitação em dor, em condições neurológicas, lesão medular, em lesões encefálicas, porque no câncer você tem muita dor oncológica, você tem lesão encefálica, mais frequentemente por meta do que por lesão primária. Você tem casos de lesão medular também mais frequentemente por doença metastática do que por lesão oncológica primária. Você tem casos de amputação, então alguns cânceres que demandem abordagem cirúrgica em amputação. Você tem linfedema, tem neuropatia periférica. Então, é a realidade da reabilitação geral, só que dentro de um contexto muito específico. Uhum, Específico porque as pessoas têm perspectivas diferentes, prognósticos diferentes, desde uma perspectiva de cura até uma perspectiva de uma sobrevida mais limitada. uhum, Mas nem por isso vão ficar sem a reabilitação, se a reabilitação for ajudar no controle de sintomas, for ajudar na autonomia com segurança. uhum, E é um perfeito. universo mais complexo. Então, quem, o fisiatra que for cuidar de pacientes oncológicos, tem que também buscar um conhecimento especializado em todos os tratamentos oncológicos, todas as condições que são mais frequentes nesse universo. Mas, acima de tudo, o fisiatra tem que ter uma boa formação geral. Uhum, claro. Eu vou daqui a pouquinho entrar na questão da reabilitação, né, oncológica. Mas a senhora citou que, por vezes, existe amputação. Mas a senhora se refere à amputação do seio e próximo à axila, ou algum outro tipo de amputação? Aí, no caso, eu estou falando no câncer em geral. Então, por exemplo, um Ah, entendi. osteosarcoma, e aí tem que ter uma Perfeito. amputação de membro para controle da doença. Na mama, não. A gente não trata como uma amputação, na verdade é uma amputação, né? Da mama, quando é uma mastectomia Isso. total. Mas a gente não trata dessa forma. Então, quando a gente fala de amputação, a gente está falando de amputação de membros. Mas no Perfeito. caso no caso do câncer de mama, quais são as demandas mais frequentes de reabilitação? Então, tem muita dor, e é inclusive chamada dor pós-mastectomia, mas o nome mais justo seria dor pós-cirurgia oncológica de mama, porque nem sempre é realizada uma mastectomia, a retirada total da mama. Às Uhum, vezes é um quadrante, um setor, então uma setorectomia, uma quadrantectomia. E frequentemente leva. Frequentemente é quanto? Em torno de 30% dos casos. Então, tem uma frequência alta, né? uhum, Então, dor pós-cirurgia oncológica de mama, muito frequente também a limitação de amplitude de movimento de ombro. O linfedema, que também acontece em torno de 30 a 40% dos casos, porque a abordagem ganglionar dos gânglios axilares é frequentemente necessária.
e aí você tem um desequilíbrio. Então, esse sistema de drenagem da linfa fica comprometido e é comum, né? Então, 30 a 40% dos casos evoluem com esse acúmulo de linfa no membro superior, Uhum. edema, e aí existe também um tratamento todo voltado para isso. E alguns cânceres de mama podem evoluir com doença, com metástase óssea, né? Doença óssea metastática, que requer cuidados específicos, mas então o exercício ajuda muito as Uhum. pacientes. E aí, quando tem uma doença metastática no osso, tem que haver alguns cuidados, tem que ser tomados alguns cuidados. E é muito comum os pacientes apresentarem fadiga, que a gente chama fadiga oncológica, né? Que Uhum. ela é decorrente do câncer em si e dos tratamentos que se fazem necessários. Então, fadiga. Assim como a dor é presente em 90% dos casos Isso de pacientes. após a cirurgia oncológica. Isso, a dor sensulato, a dor nesse universo oncológico dos pacientes com câncer, 90% dos pacientes com câncer têm dor em algum momento, tá? Certo, entendi. A dor pós-cirurgia de mama, ela acontece em 30 a 40% dos casos. Uhum. Mas a dor nesse universo oncológico é muito frequente, assim como a fadiga, também 90% dos É casos. parte do sintoma, entendi. Isso, e o tratamento principal é o exercício direcionado, o exercício supervisionado, estruturado, né? Então, exercícios com objetivos e com orientação e supervisão, para o Perfeito. máximo dos ganhos. Antes da gente entrar no exercício e na reabilitação, eu vou só passar uma informação para contextualizar, né, um pouquinho esse momento, essa nossa conversa. Eu levantei que o câncer de mama ele é o mais incidente, para a gente focar mais no câncer de mama por conta Sim, do outubro rosa, tá bom? Podemos perfeito. também falar em outros tipos de câncer, mas vamos, Sim, assim, como prioridade o perfeito. câncer de mama, né? Ele é o mais incidente, é a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil e no mundo com Sim, 73 mil, atualmente esse dado, 73 mil novos casos estimados no Brasil em 2025. 76 sim, mil novos casos. E 2 milhões e meio, aproximadamente, 2 milhões e 400 no mundo. Só câncer de mama em mulheres, né? sim. E no Brasil, doutora, as taxas de incidência são mais altas nas regiões sul e sudeste. Na sua opinião, por que que isso ocorre? Porque assim, norte e nordeste tem mais sol, é outro estilo de vida. Qual que é a razão que há mais incidência de câncer de mama no sul e no sudeste? Então, assim, a gente conhece os fatores de risco relacionados, né? Então, entre eles, menos gravidez, então, menos gestações, uma menarca mais precoce, uma menopausa mais tardia, então maior exposição hormonal. Então, áreas metropolitanas, as mulheres têm a questão do trabalho, então tem gravidezes tardias, muitas vezes amamentam por menos tempo, que é outro fator, porque amamentar pouco aumenta a exposição hormonal. Uhum. O tabagismo e o etilismo, os próprios, alguns agentes químicos, exposição a alguns agentes químicos também tem influência, o sedentarismo. Então, são fatores que podem estar relacionados a Ah, essa essa realidade. predominância no sul e no sudeste. Uhum. Entendi. Doutora, só falou um pouquinho, né, sobre a forma de tratamento, que há reabilitação, que nós vamos entrar na questão da reabilitação, mas é possível prevenir com estilo de vida, com hábitos alimentares? É possível prevenir o câncer? Sim, existem os fatores ambientais, quase tudo em saúde é uma combinação, né? Do que você tem uma suscetibilidade para desenvolver, o que você se expõe voluntária ou involuntariamente. Uhum, Então, prevenir é você evitar os fatores de risco. Então, assim, tem um tanto que você pode fazer que está ao seu alcance para diminuir a sua chance de ter câncer de mama. Mas prevenir, não vai ter? Não, não vai garantir que não vai ter. Vai diminuir o risco. Então, uhum, não fumar, não beber, e não tem ingesta alcoólica mínima segura, não existe esse fator. Então, é lógico, os estudos foram feitos com consumo
é etílico pelo menos moderado, mas não tem consumo seguro. Isso para câncer de mama e outras condições de saúde. Então, Uhum, não fumar, não beber, ter um dia a dia mais ativo e ter atividade física regular. Então, numa ponta, é diminuir o sedentarismo e na outra ponta é realizar um volume mínimo de exercício por dia. Então, são 150 minutos de exercício moderado, distribuídos na maior parte dos dias da semana. Então, uhum, é outro fator. E, assim, amamentar é muito importante por esse e por outros motivos. uhum, É, então, e controle de peso, sobrepeso também é um fator de risco, obesidade. uhum, Então, esses são os fatores que são passíveis de modificação, atenuação, né? certo. E, e aí o fundamental é a detecção precoce, é o Perfeito. rastreio. Entendi. E aí, Eu tenho como uma a gente pergunta sobre isso. Para a detecção do câncer de mama, doutora, não existe nada mais moderno e seguro do que esse apalpar das mamas mesmo? Assim, isso é não, utilizado há muito, desde que eu não, sou criança, assim, né? existe sim. O Perfeito. apalpar das mamas, o autoexame, ele é valioso, mas ele não é o principal, Uhum. não é. Então, ele precisa ser feito, é importante esse autoconhecimento, do autoexame, mas o que é mais importante é a realização da mamografia e do ultrassom de mamas. Então, é o Melhor. exame de imagem complementar. Uhum. Então, a detecção precoce, o rastreio é feito com exames de imagem. O Uhum. autoexame soma, mas ele Certo. não é o principal. Então, ele é valioso. E ele é valioso porque, assim, muitas vezes, o câncer de mama não traz sintoma nenhum, mas em alguns casos, você tem que antecipar a mamografia, não esperar completar um ano para fazer, ou fazer antes dos 40, porque você tem uma alteração da sua mama. Quais são as alterações que você tem que observar? E você vai observar melhor essas alterações se você tiver o hábito de realizar autoexame. E o ideal é realizar autoexame depois da menstruação, né? Então, depois que aí a mama ela tá menos com menos estímulo hormonal, menos glandular, e então é melhor para vocês então realizar esse autoexame depois da menstruação e realizá-lo todo mês você conhecer. Então, se tiver alguma alteração, você vai perceber. Então, um nódulo, geralmente esse nódulo é indolor, Uhum. uma alteração da pele, uma hiperemia, uma vermelhidão, uma descamação, uma coceira, uma alteração no mamilo, inversão do mamilo, ou uma saída de secreção ou líquido pelo mamilo, uma Certo. alteração do formato, do tamanho, do aspecto. Então, por isso que é importante essa observação. E até dor. Em alguns casos, é o menos comum, mas pode ter dor. Pode ter dor. Então, Certo. No é, caso a senhora citou a questão da menstruação, né? Seria bom fazer um pouco depois da menstruação, porque os seios estão menos inchados, né? Menos isso, doloridos, né? isso. É por essa razão. Agora, grande parte das mulheres tem câncer de mama na idade madura, após os 50 anos, após não Sim. terem mais menstruação. A Sim. menopausa, ela pode propiciar o câncer Não, aí, quando não tem mais a menstruação, não tem essa questão de quando realizar o exame, né? Aí a não tem qualquer esse momento? cuidado, né? Mas não é a menopausa que traz, é a idade. A idade é um fator de risco. Uhum. Então, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver Por quê, câncer de... doutora? Porque as células já não se Isso renovam é realidade para a maioria dos cânceres, né? Para certo. boa parte. Uhum. A idade. É, o controle desse ciclo celular, né? O câncer nada mais é que passa a ter um descontrole e uma proliferação descontrolada das células. Então, a São idade, mulheres, muitas vezes, salvo os cânceres tipicamente infantis, a maioria dos cânceres tem uma relação também de maior desenvolvimento com a idade. perfeito. E vamos supor que a mulher está fazendo lá ela já faz com uma certa frequência, porque para ela poder comparar se há ou não há, se Hum. não havia ali o caroço e passou a haver, é preciso ter essa rotina de Sim. autoexame, né? E a partir do momento que ela sente que há um novo carocinho ali, qual que ela deve fazer? Qual o próximo passo? Então, procurar assistência médica, né? É, Então, um exame médico, exame clínico, e a solicitação dos exames de imagem complementares. Então, em geral, mamografia e ultrassom de mamas. certo. Se der positivo o diagnóstico, o que fazer?
Então, aí vai depender de cada caso. Então, a mamografia, ela pode dar uma suspeita, né? E tem o BIRADS, que ele é uma classificação que quantifica essas alterações, o quão suspeitas elas são, né? E aí, às vezes, você pode ser indicada uma motomia, uma biópsia, ou então, quando se não se tem dúvida, já se indica uma intervenção cirúrgica. Certo. E aí, Em doutora, alguns casos, se faz a quimio antes da cirurgia, né? Porque também é importante realizar o estadiamento. uhum, o estágio, né? O estagiamento, É, está dizendo. estadiamento do tumor, para ver o tratamento. Que é de 1 a 4, Isso, sendo um mais leve e 4 mais isso, grave. isso. E tem umas subdivisões. Perfeito. E quanto antes, quanto mais cedo se descobrir, se tratar, existe o prognóstico positivo. O que a senhora acha? Isso. Não, isso é certeza. Certo. Quanto mais precoce, mais localizado, menor o tumor, mais localizado, melhor. Por isso a importância do Outubro Rosa. Perfeito. Falando em Outubro Rosa, eu tenho aqui uma informação. Olha só. Apenas para contextualizar, para trazer essa informação para o nosso público, tá? O movimento Outubro Rosa ele foi criado nos Estados Unidos no início da década de 1990 por uma instituição privada, lá nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira iniciativa aconteceu em outubro de 2002. Faz aí pouco mais de 20 anos. Não faz tanto tempo, né? É um movimento É. relativamente recente, né? Isso, e nasceu primeiramente no Brasil, nasceu em São Paulo. Doutora, qual que é o real significado do Outubro Rosa, além de dar visibilidade ao tema? Qual que é a função do Outubro Rosa? A conscientizar as pessoas da Certo. importância. E não é só mulher que tem câncer de mama, não, homem também tem. E Olha homem, só, ainda que seja apenas 1% dos casos, homens também têm câncer de mama. olha Então, só. não uma quantidade que justifique um rastreio para os homens também, mas os homens Uhum. têm que fazer, têm que ficar atentos a qualquer alteração. Homem Então, também faz esse autoexame. sim, Ele vai não, sentindo. ele tem que conhecer, não precisa fazer exame todo mês, porque bem menos frequente, né? Mas Claro, se ele observar qualquer alteração, ele tem que ir logo procurar assistência médica. olha É só. importante, pela essa questão da detecção precoce, então, os exames a ser, o que fazer, né? E os fatores de risco. Então, como eu posso diminuir minha chance de ter Uhum. câncer de mama? Então, por exemplo, o exercício regular, ele previne o câncer de mama e uma lista enorme de outros cânceres também. Olha só. Atividade física. É, atividade física regular. E para quem já teve câncer de mama e outros, o exercício regular reduz a recorrência, a recidiva. Então, é remédio para o câncer de mama. Então, se eu Certo. já tive câncer de mama, se eu praticar isso, eu vou diminuir o meu risco de ter De novamente, aumentar recidiva. minha sobrevida. Isso é verdade para o câncer de mama, próstata e cólon. Olha só. Então, assim, mas a importância do Outubro Rosa é sobre os fatores de risco, conhecimento, atenção aos sinais Uhum. que possam aparecer e a importância dos exames para detecção precoce, Perfeito. que devem ser realizados regularmente. Entendi. E No as outubro pessoas precisam saber que a minoria desculpa, só acrescentar mais uma claro, informação. claro. A minoria está relacionada a um histórico familiar. Então, não só de 10% dos casos, e ainda a gente ouve algumas falas por desconhecimento, ah, mas eu não tenho histórico na família, então, não, mas a maioria dos casos não tem. Perfeito. Doutora, o sedentarismo propiciado, né, pelos atuais tempos, né, pela facilidade de controle remoto, da gente não Uhum. levantar do sofá, de ficar em casa vendo série, tudo muito. Muitas pessoas têm controle remoto para persiana, controle remoto, sabe, Tá? para ventilador, para lâmpada. Ou seja, não se levanta do sofá para quase nada, né? Então, isso talvez tenha bom, isso propicia o sedentarismo e talvez também isso esteja a razão de ter aumentado tanto o número de câncer, né? Não Sim, em só de áreas mama, mas metropolitanas, sobretudo, sim, a redução.
do nível de atividade, né? O comportamento sedentário é um fator de risco muito importante. Perfeito, E ele doutora. traz consigo, muitas vezes, o maior risco de sobrepeso e obesidade, que é outro fator de risco. Certo, que é importante também, né? Por isso que o É, exercício ajuda a combater não só o câncer, como também outros fatores de risco, exato. né? Não é para a saúde, né? Isso. Perfeito, doutora. A senhora está mencionando que antes da cirurgia oncológica existe a etapa de radioterapia, quimioterapia. Eu já vi Não, em algumas geral, pessoas. a químio, antes da... Ó, na maioria dos casos, a cirurgia é a primeira medida. Ah, é antes da quimioterapia? Sim, A primeiro a cirurgia? cirurgia. Em alguns casos, quando o Certo, câncer é maior, ou aí tem que se fazer uma químio antes, que chama químio neoadjuvante. Faz a químio antes para reduzir o tamanho do tumor, se opera, e depois faz químio depois também. Mas, na maioria dos casos, se faz a cirurgia e depois a químio. E uhum, quando se tem os receptores hormonais positivos, se faz a hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal depois da químio. certo. E faz radioterapia também. A Em alguns... rádio, ela é indicada sempre? Ou Não, não. Né? Depende do estadiamento, do tipo de tumor, porque depende da histologia do tumor, então das células tumorais, o tipo de câncer. Os receptores, tem receptores hormonais positivos, você tem uma proteína que a gente chama de HER, que é o fator de crescimento do epitélio humano. Então, se tem essa proteína HER2, que 20%, em torno de 20% dos casos tem, certo. aponta para uma maior agressividade do tumor. Uhum, Tem outro fator celular que você precisa avaliar, o grau de proliferação que chama QI 67, a porcentagem desse índice de proliferação, se for maior de 20% também maior risco. uhum, Então, o tamanho do tumor, se mais de 4 linfonodos são envolvidos, então são todos fatores relacionados a maior agressividade. certo. E aí, em alguns casos, você tem que somar terapias-alvo e em outros imunoterapia. Então, o espectro de tratamento aumentou muito nos últimos anos, então está ajudando muito a mulheres com casos mais avançados. Entendi. Doutora, antes de entrar na questão da reabilitação, só uma dúvida em relação à questão do autoexame. Algumas vezes as pessoas fazem o autoexame, sentem aquele carocinho, mas vai fazer o exame e não é maligno, Uhum. não é câncer, né? Sim. Como é que quando a gente deve ficar preocupada? Qual que é a diferença entre aquele caroço, né, aquele tumorzinho que pode ser benigno ou maligno? É possível a gente saber, não? Na imagem, No exame, então. características da imagem que apontam para uma característica mais benigna ou mais maligna. E nos Certo. casos indeterminados intermediários, quando o radiologista não consegue afirmar, aí tem que biopsiar. Na dúvida, faz a Isso, biópsia. Até para isso, você detectar o mais cedo possível, exato. né? Nessa imersão, né, que é quimioterapia, cirurgia, quimioterapia, e a mulher realmente ela é muito afetada no seu dia a dia, né, inclusive psicologicamente. Ela tem a questão Sim, física e psicologicamente ela é afetada. De que forma lidar com isso, doutora? O que fazer? Como amenizar? Como é possível? então é Se muito é que é frequente essa possível. questão. Claro, tem todo o continente, tem a ameaça do câncer em si. Muitas vezes tem dor, fadiga, distúrbio do sono, alteração do humor. A gente fala esse quadrinômio, é muito frequente, né? Dor, fadiga, transtorno do humor e distúrbio do sono. Transtorno do humor, ansiedade, depressão, estresse. Então, são quadros muito frequentes. Então, primeiro tem que ter um esclarecimento, uma educação, um suporte adequado, um entendimento daquilo que está acontecendo. E o apoio de familiares, amigos, o suporte social é muito importante. E hoje em dia existe muito mais conhecimento, e em muitos casos, ainda que se tenha algumas licenças por alguns períodos, muitas pacientes continuam trabalhando, isso ajuda, a vida continua, e o Sim. exercício ajuda nesse quadro, nos quatro fatores. Uhum. Exercício regular.
ajuda a controlar a dor, fadiga, os transtornos do humor, isso está muito bem comprovado, com alto nível de evidência, ajuda na ansiedade, na depressão, no estresse Uhum. e na capacidade funcional. Então, como se é uma sinalização de potência, né, diminui um pouco aquela sombra que o câncer traz. Uhum. Então, todos esses fatores ajudam muito. Por isso a questão da importância do exercício, o suporte dos pares, né? Perfeito. A gente e esse do movimento que começou no Canadá de remo para mulheres com câncer de mama, né? Isso, perfeito, doutora, é verdade. De que forma que a família pode ajudar? Porque não é tão simples, né? É uma coisa muito particular, muito do corpo da pessoa, né? Muito, é um momento muito, né, próprio, muito individual da pessoa. De que maneira que a família pode apoiar? Então, o acolhimento, a escuta, o entendimento, suporte para as necessidades nas diferentes fases. Tem uma questão também do cônjuge, do parceiro, da parceira, de autoimagem, né, da sexualidade. E então esse Mas é suporte, difícil manter ele a vem, libido diante desse quadro, né, doutora? O sim, e aí parceiro vai tem que depender, entender também, né? e esse entendimento, por exemplo, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP, tem um grupo muito interessante que chama dois grupos muito interessantes. Um que chama Acolhida, que recebe o paciente, um grupo Acolhida, e tem outro que chama APTO, que é Assistência Pré-Tratamento Oncológico. E Uhum, explica para os pacientes, porque nada como ter uma ideia do que vem adiante, né? Então, você uhum. tem o diagnóstico, e aí vem, você não sabe o que te espera, né? Depois, né? Uhum. Então, tem uma organização e é um trabalho que se faz de acolhida e de educação da equipe multiprofissional. Então, tem enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, cirurgiões. Então, para explicar o que vem adiante, né? Perfeito. Preparar a Então, pessoa, né? para os pacientes. Perfeito. Doutora, a senhora está à frente de um projeto, além desse que a senhora citou, desses programas que a senhora citou pelo ICESP, tem um projeto muito bacana chamado Remama, oferecido para mulheres que se tornaram remadoras após o câncer de mama. Como é que funciona? Como é que surgiu? É um projeto lindíssimo e está sempre associado à sua imagem. Fala sobre o Remama, Ó, doutora Cris. é uma alegria esse projeto. Hoje em dia ele é um programa, ele começou como projeto, agora é programa. Então, em Perfeito. 2013 eu estava estudando exercício e câncer e vi que, assim, eu fui coordenadora da reabilitação do CESP até ano passado, né? Eu passei o bastão lá ano passado para a doutora Elisângela, Tá. mas eu fui coordenadora do serviço durante esses 16 anos, desde 2008, quando o CESP inaugurou. Então, É. 2008 até 2024. E eu estava estudando exercício e câncer em 2013. E aí eu me deparei com esse movimento que começou no Canadá de remo para mulheres com câncer de mama. E o Uhum. movimento estava em 12 países. E aí esse movimento, quem começou foi o professor Don Mackenzie, e de Vancouver, da British Columbia University, no Canadá. E ele é um fisiologista do exercício, é médico da equipe de remo canadense, e a mulher dele teve câncer de mama. E foi Uhum. dito para ela que ela não ia poder fazer exercício com tronco e membros superiores, e isso a gente ouvia também, até na época, não pode sobrecarregar, risco de linfedema. E aí ele resolveu estudar. Isso, será que não pode mesmo? Vou estudar. Resolveu estudar, não só ele mostrou que não faz mal, como faz bem. Olha, E como uma é que ele outra coisa, né? estudou? Exatamente, o oposto. E É. aí, como é que ele estudou? Ele colocou um grupo de mulheres para remarem juntas em um barco dragão, que é um barco chinês, que tem lugar para 20 remadoras que remam em conjunto ao ritmo do tambor e são direcionadas com um leme. Então, tem 22 integrantes o barco, 20 remando, uma no tambor e outra no leme dando a direção. E Uhum. tem todo um simbolismo, o dragão guerrear contra o câncer, elas remarem juntas. E aí ele fez essa pesquisa, mostrou que não fazia mal, pelo contrário, fazia bem. E as mulheres falaram, mas a gente quer continuar remando junto. Acabou a pesquisa, e agora?
Aham. Aí elas montaram o movimento. Ele sempre fala isso, Dom Marquis. Quem começou muito foram as mulheres, e de fato. Então começaram com as mulheres canadenses, com os times canadenses, foi crescendo o mundo afora. E estava em 12 países em 2013. E aí o Brasil foi o 13º país a entrar. Uhum. Começou com o Remama, então a gente lá no ICESP pensou, né? Eu pensei, poxa, eu, a professora Lina Mara, o professor Bezerra, a gente tem a raia da USP aqui, tá no ICESP, tem a raia da USP. Maravilha, né? Né? Então, aí falei com a professora Rinamara, mas que ótimo, que ideia boa, o que que você precisa? Então, um remoergômetro lá para o centro de reabilitação. Aí falei com o professor Bezerra, que na época era o diretor do CPU, do Centro de Práticas Esportivas da USP. Uhum. Ele falou, ah, que bárbaro, vamos fazer assim. A gente começou com 12 vagas só, né? Só que pode falar, nossa, 12 vagas para mulheres com câncer de mama do ICESP, né? Mas você levanta uma bandeira, nossa, você pode remar, pode fazer um monte de coisa, né? E aí foi isso, começou com 12, aí depois a gente conseguiu o Barco Dragão em 2017, aumentaram para 20 vagas, hoje são 50 vagas, e Uhum. elas são uma família. Elas fazem atividades, elas treinam 2 vezes por semana na raia, aí depois outras 2 vezes por semana tem assistência remota, então Uhum. fazem exercício com orientação e supervisão de profissionais de educação física remotamente, outras 2 vezes por semana, que é o Certo. Oncofit. Porque desde 2017 a gente tem a parceria também, além então do ICESP, do CPUSP, né, e a Faculdade de Medicina, a gente tem a parceria da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Uhum. com a professora Patrícia Brum. E aí entraram pesquisas, projetos de pesquisa, bolsistas, então a estrutura para conseguir dar suporte durante os treinos aumentou. Mas essa é uma particularidade do Remama. Muitas outras, aí o movimento começou a crescer no Brasil, a gente está com 22 equipes no Brasil. A Nossa, que maioria das legal. equipes do Brasil e do mundo não tem essa estrutura toda, não precisa Sim. ser uma estrutura universitária, mas você precisa de uma estrutura mínima de suporte para o treino, né? Então, profissionais de educação física com experiência nessa área, e uma estrutura para remar, com diferentes embarcações. Por exemplo, em Santos, que o movimento começou também lá atrás, na mesma época, com o Fábio Paiva, com o Caora, os eventos que ele faz, elas remam em canoa havaiana, porque no mar a instabilidade é muito maior, então a canoa havaiana é muito melhor. Olha que legal, que interessante, doutora. E remar, o remo é o melhor exercício para quem teve câncer de mama. É a melhor Na coisa. verdade, assim, ele é um ótimo exercício, mas não que ele seja o melhor. O melhor exercício é aquele que você goste e que você vai conseguir praticar com regularidade. Perfeito. Ele tem um simbolismo todo, porque ele trabalha o tronco, membros superiores, então assim, você pode remar, nossa, pode fazer, né? Porque até hoje tem pacientes, inclusive orientados por profissionais de saúde, que falam, não, você não pode nem carregar a bolsa do mesmo lado operado. Só que, Hum, assim, se a pessoa tem linfedema, isso vale para mulheres e homens pós-cirurgia oncológica de mama, se tem linfedema, tem que tratar antes o linfedema, reduzir o linfedema, estabilizar, fazer o uso de vestes compressivas e depois ir aumentando a sobrecarga com o exercício. aos Só poucos. que o exercício, aos poucos, o exercício, ele melhora o tônus muscular e junto com a malha compressiva, ele melhora esse retorno da linfa, então reduz o linfedema. Certo. Que Então, é coisa muito positivo. muito E agora positiva. no Brasil tem o movimento Remadoras Rosas do Brasil, tem 22 equipes no Brasil inteiro. Que coisa boa. Então, Como ter acesso? É possível, qualquer pessoa pode entrar? De que forma pode ter acesso? olha, o Remama ele é voltado para mulheres que fazem tratamento no ICESP. Uhum. Então, existem várias equipes no Brasil inteiro, então, que podem ter acesso. Até a gente tem algumas pacientes no Remama que, de algumas outras instituições, quando tinha uma procura menor, mas Uhum. agora a gente até gostaria de absorver mais, só que isso tudo depende de uma estrutura que a gente pode oferecer. Sim, Infelizmente, hoje, tem outras equipes para acolher. sim, verdade. Então, Mas ainda, doutora, se não há o remo físico na água, ainda existem os equipamentos de academia que simulam o Isso, remo, não isso, é? inclusive, olha, a gente adquiriu o remo ergômetro, porque lá no começo do Remama, que tinham 12 vagas, o treino era nos ioles.
que Uhum. tem outro movimento. O movimento típico esse movimento internacional do Canadá, do barco dragão, ele é assim, ó. Você tem o paddle, você, Certo. e depois troca o lugar, porque assim, o barco, ele tem 10 lugares e cabe em Uhum. duas, né? Então você treina, em um momento do treino você treina de um lado, depois E troca o lugar depois no banco treina para no você outro. treinar com o outro. O Olha que legal. remômetro, que é o que dá para ter nas academias, ele é o É, tipo, isso, né? sim. Mas o paddling, né, que é o típico do movimento internacional, ele funciona diferente É, assim, é outro, é verdade, é outro movimento. né? Mas Perfeito. assim, você pode Claro. treinar, sim, na Porque você, o academia. importante é criar massa muscular, né? Fortalecimento muscular, Exato. não é? Exato. Você pode fazer musculação e treino aeróbio, né? Perfeito. Treino aeróbico para se capacitar. Importante é sair do sofá, Exatamente. não é? Doutora Exatamente. Cristina, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade, o seu tempo, viu? Muito obrigada, viu? Suas considerações finais, por favor, que já está terminando o nosso tempo aqui. Não, tá ótimo. Bel, muito obrigada, muito obrigada. Um prazer falar com você e dividir essas informações. E eu acho que o recado mais importante, assim, são tantos, mas primeiro, eu acho que são poucos os cânceres que a gente consegue realizar a Uhum, detecção precoce e ter um certo conhecimento para atuar mais para a prevenção. E o câncer de mama é um deles. uhum, Então, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance para reduzir as nossas chances de desenvolvermos e para detectarmos precocemente. certo. Então, os fatores de risco que nós discutimos, a realização periódica, saber que a maioria, a grande maioria, quase a totalidade dos casos, não tem histórico familiar, Uhum, né? E ter atenção para o conhecimento do seu corpo e, e praticar o exercício como remédio, remédio para tanta coisa, um remédio democrático, gratuito, que traz tanto bem-estar. É lógico que tem a questão da preguiça, somos humanos, né? sim. Ninguém faz, opa, vou fazer exercício, vou gastar energia, Não. né? Não dá Mas vontade, vai sem vontade mesmo. é, Não é? Não mas gosta, mas depois sem mas gostar. te devolve energia. Talvez dá aquela preguiça antes, né? Não tem que quer, não tem tempo, mas depois vai te retornar energia e muito mais. Perfeito, Então, querida. acho que esse é o principal. Muito obrigada, viu? De Obrigada pelo seu nada. tempo. Grande beijo, parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito obrigada, tá? Ah, obrigada. Parabéns pelo Obrigada, seu querida. também. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá, minhas queridas, que bom recebê-las aqui, viu? Muito feliz com vocês nessa entrevista, muito feliz em recebê-las. Muito obrigada por terem aceito o convite, viu? Paula, ao meu lado, Denise, Sandra, muito obrigada, tá? Boa noite a todas. Boa noite, porque é à noite, mas as pessoas podem ver esse vídeo depois a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, vai estar no YouTube, a gente vai dar ampla divulgação, porque esse tema é um assunto de extrema importância, né? Para muitas mulheres, para todas as mulheres, na verdade, não é isso? Sim, exato. Bom, vamos lá. Eu fiz um roteirinho, vou fazer umas perguntas e vou passar a palavra para cada uma, tá bom? Vou começar aqui, deixa eu só abrir aqui então. Bem-vinda, Denise, bem-vinda, Paula, bem-vinda, Sandra. Vou começar com a Denise. Denise, querida, me fala. Eu sei que você teve câncer de mama. Eu gostaria de saber quando foi, em que período que foi, como foi saber o diagnóstico, como foi você ter essa notícia de que você estava com câncer e como você enfrentou. Theo, primeiro, obrigada aí pelo convite. A gente gosta bastante de poder falar da experiência para incentivar outras mulheres e para tirar aquela pecha de que
o câncer é uma doença fatal, né? Que ela pode não ser, né? Só um minutinho, Denise. Tá todo mundo ouvindo a Denise? Bem baixinho. Tá muito baixinho. Fica mais próxima, querida, por favor, né? Vou tentar aumentar aqui. Tava mais alto no começo, no teste. Quando a gente fez o teste, tava mais alto. Você fez algum movimento com a câmera aí, talvez tenha baixado. Deixa eu colocar. Melhora? Melhorou? Então vamos de fone. É o microfone, eu acho que é o microfone aqui, ele tá um pouco distante. Tá, vamos Perfeito. lá. Denise, então Bom. quando foi, como foi saber o diagnóstico e de que forma que você enfrentou? Bom, eu fui diagnosticada em 2015. Na verdade, eu nem esperava ter esse diagnóstico, eu estava fazendo um outro tratamento. Eu vinha tratando de miomas e por conta desses miomas que eu acabei descobrindo o câncer, né? Eu fui fazer os exames preventivos, eu ia fazer uma cirurgia de esterectomia para a gente terminar com o problema dos miomas. E nesse momento, eu tinha alguns exames que ficaram atrasados. Então, veja só que coisa, né? Eu atrasei por 2 anos os meus exames de mamografia, porque eu trabalhava e aí eu passei a não ter o convênio, Bel. Por conta disso, eu acabei atrasando, estava investindo na minha carreira de outra maneira e comi bola aí nesse sentido, né? Deixei de fazer. E o que acontece? Muitas mulheres não sabem, mas quem tem a mama densa, muitas vezes o câncer pode ficar escondidinho lá, né? Vamos falar em termos leigos assim. E o que acontece? Quando eu fazia o autoexame, eu não sentia, não percebia, né? E quando a gente fez, inclusive, a minha biópsia, a biópsia deu inconclusiva, porque ele estava muito profundo. Né? A gente foi descobrir somente na mesa de operação. Então, isso aconteceu em 2015. Eu fui operada. Esse ano vai fazer 10 anos, olha que bênção. Né? 10 E eu anos, tive verdade. a remissão dele agora em 2013, né? Então, uma alegria mesmo isso para a gente. O primeiro impacto, o que foi? Eu resido com os meus pais que são idosos, né? Então eu fiquei esperando para ter certeza do diagnóstico para contar para eles, para não fazer a família ficar sofrendo à toa, porque mesmo eu não sabia, né, o que seria. Então eu demorei um tempo para contar para eles. Né? Então eu dei uma segurada, só a minha irmã que sabia, na verdade, que dessa possibilidade, só que era uma possibilidade de 95%, né, que o Birrades trouxe. Então era já quase uma certeza. Então, pelo formato, a médica fez a indicação da cirurgia, a gente fez um quadrante, né? E eu fiquei bem desde então. Aí fui encaminhada lá para o ICESP. Você tinha perguntado mais algo? É como você enfrentou, né? De que forma que você enfrentou? Como é que você lidou com esse diagnóstico? Bom, quando eu soube, eu sou da área das biológicas também. A Sandra sabe que eu sou da gastronomia, mas eu também sou das biológicas, né? E aí, quando eu soube do diagnóstico, o que eu pensei, Bel? A chuva cai na cabeça de todo mundo. Certo. Por que eu não estaria sujeita a ter um diagnóstico desse? Né? Essa foi a minha primeira visão. Interessante essa postura. Você não se revoltou, não se deprimiu? Não me revoltei, mesmo porque na minha família eu tive tias que chegaram a passar pelo câncer, né? Mas assim, uma família grande, você não fica com aquilo na cabeça de, ai, pode acontecer comigo. Não, você vai vivendo a sua vida, enfim, né? E foi assim, né? E quando veio o diagnóstico, então eu falei assim, eu vou me colocar a favor do que a medicina tem, vou me colocar, vou fazer os tratamentos possíveis e vou enfrentar da maneira que tiver que ser. Perfeito, Né? perfeito. E graças a Deus aí foi bem sucedido. Ótimo. Paula, você, quando você teve o câncer, como foi saber o diagnóstico e como você enfrentou? Então, boa noite, meninas. Bom dia. Depende Boa da pessoa tarde. que vai ver esse vídeo. Assim. Exato. Né? Então, meninas, o meu diagnóstico saiu em 2016, tá?
2016 eu tive a confirmação. Na realidade, o meu apareceu um nódulo, né, que era palpável na mama, e eu já vinha fazendo exames, tudo. Só que assim, até chegar um médico que atesta, é muito demorado isso, entendeu? E aí, como meu pai já havia passado pelo câncer, tudo, e ele tinha como referência um hospital, eu falei assim: eu vou marcar direto com o especialista, né? Não vou ficar perdendo tempo. Aí eu agendei uma consulta no IBCC e fiz o agendamento com a mastologista. E chegando lá, ela foi super assim, acolhedora, né? Porque eu acho que neste momento a gente precisa disso, né? Perfeito. E ela falou assim: olha, as chances de você estar com o câncer mesmo é muito grande, tudo, mas eu vou solicitar os exames aqui no hospital. E foi assim, o meu resultado já saiu assim, coisa de nem de um mês, né? Menos de um mês eu já tinha a confirmação que eu realmente estava com câncer maligno na mama esquerda, e que eu teria que passar, sim, pela cirurgia. Primeiro, eu passei pelo tratamento, né? Eu fiz a quimioterapia, a radioterapia, a químio, né? Primeiro a químio, e fiz a químio, e assim, na primeira consulta que você tem realmente aquela certeza, tudo, te remete um filme na sua vida, né? Você fala, meu Deus, né? Que eu vou fazer, né? Só que assim, a minha natureza, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu nunca vi é o fim. Eu falei, não, Deus, é o começo de um processo que eu vou enfrentar da melhor forma possível, né? Sempre assim, pensando positiva, tudo. Eu não, como eu sou muito espiritualista, eu tenho a minha religião, eu acredito que eu fui muito guiada, né? Então, eu sempre acreditei que aquilo é um processo e que eu sempre olhei pelo lado positivo, que eu teria que aprender alguma coisa nesse processo. Então, de verdade, eu fui aberta, né? Aberta a poder ajudar, a aprender, porque a gente aprende muito. Muitos anjos cruzaram o meu caminho, né? Eu fui acolhida pela minha amiga, pela minha família, pelos meus filhos. Acho que a pior parte foi ter que comunicar isso para os meus pais, né? Para os meus pais e para os meus filhos. Mas assim, sempre assim, nunca chorando, descabelando, nada. Eu falei assim: eu vou passar pelo tratamento, vou me curar e vai estar tudo bem. Minha filha, nesse mesmo ano, ela passou na USP e ela queria largar tudo. Falei, não, senhora, não chegamos aqui à toa. Então, eu incentivei ainda ela a ir, porque ela teria que mudar de estado. Incentivei, não, você vai sim. Nós lutamos por isso, né? Pela sua conquista. Então, eu apoiei ela. Eu fiquei com meu filho, com os meus amigos, e continuei. Falei assim, gente, é uma batalha que eu vou ter que travar comigo. Eu saí do meu trabalho, me afastei, porque eu falei, esse momento é meu. Se eu, de alguma forma, me omitir, eu me omiti, assim, de não ter me cuidado, de repente, ou ter falhado de alguma forma, neste momento, eu vou me dedicar ao meu tratamento. Perfeito. Então, de fato, eu saí, né? Então, eu cuidei de mim, gente. A gente cuida tanto, a mulher, de uma certa forma, ela dedica a sua vida em cuidar, né? A gente vem com esse negócio de fábrica. Todo mundo tem que cuidar do marido, Só que, na realidade, a gente tem que entender que cada pessoa é responsável pela sua vida. Então, a gente tem que ser responsável por isso, né? Eu me omiti de alguma forma. Então, agora eu vou cuidar de mim. Então, eu cuidei de mim da melhor forma possível. Legal, Paulinha. Sandra, você. Ótima. Bacana. Volta daqui a pouco que eu quero te fazer outra pergunta. Sandra, quando foi? E como foi saber o diagnóstico? E como você enfrentou? Oi, gente, para todo mundo aí, em algum momento que tenha
possibilidade de estar assistindo a gente. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabia? Porque cada vivência mostra para as outras mulheres que nós podemos sim ter vida depois do câncer, sabe? Na minha trajetória começou assim. Eu descobri um nódulozinho do lado do biquinho da minha mama. Do lado do biquinho da mama, apareceu um nódulozinho, né? Um carocinho. E isso foi em 2015. Olha, o mesmo ano Aí da Denise. foi no mesmo ano da Denise. Uhum. Foi em 2015, e aí eu estava pelo SUS, né? Eu sou paciente do SUS. Aí eu fui procurar a médica, eu tive a médica realmente ela não acreditou que fosse um tumor, ela achou que fosse uma outra coisa. Uhum. Eu tive um impasse com ela, porque eu queria um ultrassom, e a gente acabou discutindo. E no final ela acabou me dando ultrassom, e nesse ultrassom que eu consegui descobrir que realmente era um tumor. Aí eu fui para o tratamento, operei, e fui também tratada no ICESP, né? Foi lá que eu conheci a D também, né? Doutora Cristina, conheci a doutora Cristina, a D, e de lá fiz químio, fiz rádio, fiz todos os processos, né? Para mim, quando eu descobri que eu tive câncer, que eu estava com câncer de mama, como a D falou, nós somos da área da saúde, né? E você acha que não. Como eu tratava com várias pessoas no hospital, eu trabalhava no hospital, a gente via várias coisas acontecendo, mas você nunca acha que vai acontecer com você, né? Claro, para todo mundo é um baque, né? A gente pensa, fala assim, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Mas eu parei, respirei, e uma coisa que a Paula disse é verdade. Deus nunca dá uma cruz que você não possa carregar, né? E eu pensei comigo mesmo, se eu tenho câncer hoje, se Deus está fazendo passar por essa provação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar da melhor forma possível, né? E mostrar para as pessoas que isso não vai me abalar. E isso realmente não me abalou. Então, eu procurei viver, né? Eu falei assim, se eu ficar triste, não vai adiantar. Eu vou ter que passar triste ou alegre, eu vou ter que passar por essa situação. Então, quando você passa por uma situação dessa, onde você tem vários tropeços, né? Você tem a cirurgia, a quimio, a rádio, que muitas vezes te deixa muito debilitada, principalmente a quimioterapia, acaba com a gente. Mas se eu passar triste, gente, não vai valer a pena, né? Quanto mais triste você fica, mais debilitada você fica. Então eu coloquei uma coisa dentro de mim. Se é para passar, vamos passar da melhor forma possível, né? Perfeito. Tive apoio da minha família, isso é essencial, a gente ter o apoio da família, né? Uhum. E isso põe a gente para frente. A família dando apoio, põe a gente para frente. O que a gente faz? A gente apoia a família, mostrando à família que a gente não vai morrer. Vamos lá, gente, vamos ser para cima, vamos viver juntos, né? E a família apoia a gente. E eu acho que é isso que torna a passagem pelo câncer mais fácil. Porque você consegue. É uma troca de energia. Eu acredito muito na energia. Se você tem uma energia baixa, você não consegue evoluir. Mas se você joga a sua energia alta, você passa energia alta para as pessoas e recebe energia alta. E isso faz com que você passe pelas situações mais fácil. Eu acredito nisso. Ótimo, querida, obrigada. Denise, qual foi o pior e o melhor momento durante o câncer de mama? Coloca isso. Tinha esquecido de desmutar aqui. Bom, o pior momento. Na verdade, eu acho que eu fui uma grande exceção. Eu acho que acabei passando bem pelo tratamento no geral, né? A quimioterapia, que é o que a gente acaba ficando com aquele medo e tudo mais, eu passei bem. Eu fiz 4 sessões daquela quimio vermelha, depois vieram 8 sessões da quimio branca, aí perdi os meus cabelos, né? Esse processo do perder o cabelo, eu acho que foi onde a gente ter que desapegar, né, da nossa vaidade para que a gente
possa continuar vivendo, né? Então, esse momento de desapego, ele é muito difícil, né? Mas eu resolvi, quando eu fui raspar a cabeça, fui raspar com uma amiga minha, que a mãe dela tinha passado pelo processo, e foi uma coisa muito linda, porque ela pegou e falou assim, Dê, vem aqui que eu vou fazer isso por você. Se a gente tiver que chorar, a gente vai chorar junto, e a gente ainda vai rir junto disso, né? Então, aí esse dia ficou muito marcado mesmo, né? Uhum. E durante o tratamento em si, a quimioterapia, então, passou bem. O que judiou de mim, eu vou te falar, foi a radioterapia, né? Foram 33 sessões que eu tive que fazer, e assim, a minha pele, mesmo passando todos os cremes que assim o ICESP proporciona para a gente esse cuidado, até os cremes são fornecidos para que a gente possa passar pelo processo, né? Mas eu desenvolvi uma radiodermite, né? Então, eu fui uma radiodermite de grau 2. Então, assim, quando Que é estava o quê? chegando. Ressecamento? A radiodermite é uma queimadura por Uhum. conta da radiação, né? Uhum. E a minha foi de grau 2, então ela rasgou e foi muito doloroso, gente. Então, são Nossa. coisas que a gente não ouve falar, mas eu acho importante também dizer, não para pôr medo nem nada, Não, mas assim, é uma realidade, né? a pessoa precisa realmente estar hidratando a sua pele, né? Então, assim, ter esse aparato, né, de saber que, assim, o autocuidado nesse momento precisa ser mais forte ainda, né? Se Com você certeza. já possuía antes, você amparar isso nesse momento também, porque a sua pele está sensível, você está passando uma desconstrução para poder voltar depois bem, né? Então, Uhum. esse daí eu acho que foi o momento mais difícil mesmo, né? E o E o melhor? momento alegre, assim, o pessoal realmente, eu não me senti só, Bel, nesse momento, né, que a gente fica, que supostamente é um desamparo, né, que você tem, as incertezas em frente à vida, mas assim, as redes de apoio, né, então a família, os amigos, né, não me deixavam esquecer nunca, né, do quanto é precioso viver e estar Que junto com bacana. quem a gente ama mesmo. Essa foi a parte boa, então. E você, Paula? Assim, o pior momento e o melhor? Acho que um dos piores momentos foi realmente a perda do cabelo, porque mexe com a vaidade da gente, né? Então o cabelo vai caindo muito, muito de tufo, né? Assim, de você deitar e cair. Então aquilo mexe muito com a gente. Então o medo é da gente, a gente perder a nossa identidade mesmo, né? Então isso é uma fase muito dolorida para nós, né? Então, assim, eu não de imediato eu não tive como. Eu não quis tirar de uma vez o cabelo. Eu quis ir aos pouquinhos, né? Então, eu fui em doses homeopáticas, né? Tipo, vou cortando um pouquinho, aí depois eu corto outro, aí até quando você vê que não tem jeito mais, aí você tira todo o cabelo. E na realidade a gente só não perde os cabelos, a gente perde a sobrancelha, a gente perde tudo, né? Tudo que é Então, pelo, né? exato. Então a Em gente partes é fica bom. realmente. Então aí você fica. O que eu me preocupei? Buscar alguma identidade, buscar alguma forma de não ficar totalmente parecendo um fantasma. Porque a gente, com o processo da quimioterapia, a gente fica abatida, né? Então, assim, eles me ensinaram a gente fazer a automaquiagem, que ajuda bastante, né? De não perder, de colocar brinco. Nós recebemos também muitas doações de lenço, de peruca. Eu não me adaptei com a peruca me coçava. Eu ia em algum evento que eu não queria ser não queria que as pessoas ficassem tipo, investigando, ou, né, querendo saber. Existem alguns momentos que eu falava assim, não, eu não quero dar satisfação. Não é dar satisfação não serem mal educada nem nada. Você quer se divertir, mas você não quer que ninguém saiba que você está passando pelo aquele processo. Então, às Uhum. vezes, eu colocava a peruca, né? Só que a peruca me incomodava, porque ela ficava caindo. Ai, que merda essa coisa. Chegava no carro, eu arrancava, vou careca mesmo. Uhum. Esses foram os piores momentos. Os Uhum.
bons momentos. É quando você recebe apoio dos seus amigos, da minha amiga que ia me buscar em casa para mim ir no shopping, para tomar o café, né? Isso é muito bom, porque a gente sente que a gente é realmente especial, né, para as pessoas. A sua família, de uma certa forma, ela se abala todo mundo, que todo mundo, né, fica tipo, não é te vigiando, você tá bem, tudo. Isso também sufoca a gente, de uma certa forma, né? Então, assim, as pessoas têm que respeitar um pouco o espaço daquela pessoa que está passando por aquele momento. E não existe uma frase boa ou uma pergunta boa para você fazer para a pessoa que está passando por esse momento, né? Então, dá o tempo dela, né? Não totalmente largar, né? Mas dá um tempinho, porque a gente precisa também daquele momento que a gente está vivendo, né? Existem momentos, tem dias que estavam ruins, tem dias que vai ficar ruim, e isso é normal. A gente tem que aceitar que a gente tem dia que a gente não está bem. Mas o dia seguinte vai ser melhor. Então, eu E o colocava melhor assim, o dia... momento, Paula? É isso mesmo. Eu acho que a parte boa foi isso, foi o acolhimento. O acolhimento das pessoas, o acolhimento das pessoas me entenderem que neste momento eu não podia, de repente, estar no bar, que, de repente, encontros, né, seja na minha casa, era a melhor opção. Então, foi isso. Para mim, foi a parte boa, né, de Perfeito. conhecer os meus amigos, porque a gente, né, na doença, a gente conhece os nossos amigos. Verdade. Sandra, o pior e o melhor momento? Olha, eu vejo a Denise falando, a Paula. Eu não tive problema com a queda de cabelo, acredita? Eu acho que era uma fase que eu tinha que passar, eles iam cair de qualquer jeito, então... E a minha primeira químio, eu fiz também a químio vermelha, fiz 4 da químio vermelha e fiz 12 da branca, e tomei mais 12 sessões de uma vacina, né? Mas a primeira químio que eu tomei, passou acho que 5 dias, meu cabelo já começou, eu fui tomar banho, a hora que eu saí do banheiro, aquela mecha de cabelo na mão, aí eu fui pro meu marido e falei assim, você tá com a maquininha de cortar cabelo aí? Ele, tô, por quê? Já passa logo, porque eu não vou querer ficar comendo com o cabelo caindo na minha comida, né? Então, já raspa tudo, porque eu não quero essa coisa de cabelo caindo aqui, cabelo caindo ali, e eu não tinha essa vaidade do cabelo, que isso ia... Eu me dei bem ficando careca. E mesmo porque vocês há de concordar comigo, vai. A gente ficou mais de um ano sem cortar cabelo, sem gastar dinheiro com cabeleireiro, depilação, todas essas coisas, a gente não tinha problema. E isso eu passei bem. Então, para mim não teve esse problema, foi tranquilo. Né? Essa passagem da queda do cabelo, peruca também, meu Deus do céu, como peruca coça. Gente, vocês não têm noção. Peruca coça muito. A gente ficava nervosa, porque assim, querendo ou não, quando você vai para algum lugar, shopping, sai para alguma coisa, quando você vai careca, as pessoas te olham com cara de dó. Ah, coitadinha, tá no fim da vida, né? E não é bem assim, né? Você tá passando por um tratamento, mas você não tá morrendo. Né? Então, assim, você põe uma peruca para não chamar muita atenção para você. Mas, como você mesmo disse, Paula, no meio antes até você arrancava a peruca e não dava certo. Boné, de vez em quando, eu usava um chapéuzinho, boné por causa do sol, porque, gente, careca queima. Queimava meu cabelo todo. Não podia sair no sol, não. Passava protetor solar na carequinha, mas eu não tive problema com isso. O meu pior momento, na verdade, foi na radioterapia. Porque a químio, claro, você fica um pouco enjoada, mas meu oncologista falou que eu fui uma das poucas mulheres que não perdeu peso, eu não tive problema, eu sempre comi bem, sempre fui bem de garfo, então eu não tive muito problema com isso. Mas na radioterapia, como a Denise também teve um problema, eu tive queimaduras de 3º grau na minha mama. Então estourava, foram 33. Até a 24ª sessão eu não tive problema, ela ficava realmente muito vermelha,
os cremes que o ICESP deram eram maravilhosos para você hidratar tudo. Só que quando passou para a 24ª, 25ª sessão, começou a estourar bolhas gigantes na minha mama. E isso me prejudicou muito, porque doía demais. E você não podia, você tinha que ficar puxando a roupa para não encostar. Eu tive que colocar aquelas ataduras de queimado, sabe? Pessoas que se queimam gravemente, né? Eu tive que colocar na cama, então aquilo ali me incomodava, você não tinha posição para deitar. Se você deitava de lado, doía, de frente, parecia que queimava. Então eu passei maus bocados nessa parte. No finalzinho da radioterapia, eu acho que foi um dos piores momentos do meu tratamento, por causa das bolhas. Muitas bolhas, com muito pus. Eu tive que fazer um tratamento longo com antibióticos por causa disso, né? Então essa parte me pegou bastante. E a parte mais interessante, a melhor parte. A melhor parte, eu acho que houve, né? Foi ser paparicada. Gente, como eu fui paparicada? Por amigos, marido, família, irmãos, mãe, todo mundo me paparicava. E eu acho que isso foi a melhor parte. Porque é gostoso, né? Porque você vê o carinho que as pessoas têm. Porque os amigos verdadeiros, eles vêm até você, perguntam. Os amigos que não são muitos verdadeiros, eles somem. Você não vê mais. Porque, sei lá, vai morrer, deixa para lá, entendeu? Nossa. Mas os amigos verdadeiros vêm até você, conversa com você, a família está do seu lado, e você é paparicado. Então, acho que essa parte foi a parte mais gostosa do tratamento, o paparico dos amigos mesmo e da família. Perfeito. Então, de acordo com os depoimentos de vocês, meninas, eu acredito que seria legal a gente deixar uma mensagem para a família, para os familiares, que o mimo é gostoso a todo tempo. Não precisa esperar ninguém ficar doente, ninguém precisa ter câncer para que a gente seja mimada, né? É gostoso que a gente seja mimado e que nós possamos mimar os nossos entes queridos a qualquer tempo, não é isso? Eu vou passar uma pergunta para vocês agora. É o seguinte, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? De cada uma de vocês. Denise, primeiro, e depois a gente roda a mesma pergunta. Eu gostaria de saber a opinião de cada uma. Você acredita que o seu estilo de vida, a forma como você vivia, as suas escolhas, os seus alimentos, a sua forma de lidar com as preocupações, com o estresse, etc., isso ajudou ou contribuiu de alguma forma para que você viesse a ter câncer? Bel, eu acredito que sim. Que acontece? A gente, principalmente que mora na cidade grande, nos grandes centros urbanos, a gente acaba se deixando sempre em segundo plano, né? É sempre primeiro o trabalho. Me parece que a internet da Sandra deu uma travada. Vocês estão sentindo isso também? Da Denise, né? Da Denise, desculpa, da Denise. Parece que sim. Deu uma travadinha. Daqui a pouquinho a gente retorna a palavra. Denise, Voltou. retomamos, voltou. Fala de novo, querida. Fala do seu... A questão de viver nos grandes centros urbanos, né? Propicia. Sim, justamente. Então faz com que essa correria do dia a dia a gente se relegue a um segundo plano de tratamento, né? Então eu vejo isso. Então, assim, a minha vida estava muito corrida naquele momento. Eu estava tentando fazer uma transição de carreira, né? Então eram preocupações dessa natureza. Eu tinha preocupações emocionais que estavam acontecendo. Veio essa possibilidade de Deu uma travada de novo. Será que vai voltar, Denise? Aquela hora voltou rapidinho. Tomara que volte rapidinho também agora. Acho que sim. Espero. Volta, Denise! Volta, Denise! 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 Voltou. Ai, voltou. Tá vendo? Conclui, querida. Tinha travado. Travou de novo. Tá travando, né? Deve ser instabilidade da conexão. Da conexão dela. Bom, eu vou passar a pergunta para... Vou passar a pergunta para Paula. Daqui a pouquinho, se a conexão da Denise estabilizar, ela volta novamente com a palavra e ela conclui. Então, vamos lá, Paula. É o seguinte, eu já ouvi muitas vezes, e isso me tocou bastante, essa frase,
que o câncer é a tristeza da célula. Eu gostaria de saber se as tristezas da sua vida, se as formas de você lidar com as questões da sua vida. Daqui a pouquinho eu te devolvo a palavra, tá, Denise? Já já. Tá bom, meu amor? Vamos tocar. Oh, Se as tristezas da sua vida, se a forma de você lidar com o estresse, com o dia a dia, hábitos alimentares, hábitos cotidianos, se isso de alguma forma interferiu ou propiciou a instalação do câncer na sua vida. Então, Bel, na visão dos cientistas, né, o câncer ele tem uma parte muito sentimental, né? Lida com as nossas emoções. As emoções, as tristezas, elas se solidificam, né? E futuramente pode vir a ter um câncer. Sim, eu tinha acabado de me separar, tudo. Então, estava vivendo aquele processo de separação. Na realidade, a separação ela é uma tristeza, porque a gente não casa pensando que vai se separar, né? Não, não. E tem os filhos também. Então, isso causa para. Embora era uma situação que realmente foi uma opção minha, você tem toda uma família, né? Tem várias pessoas que são envolvidas no casamento. Sim. Então, eu acredito que realmente o câncer ele tem essa parte, né, que vem proveniente da tristeza, das mágoas, que a gente tem essa mania horrível de guardar, né? A gente fala, não quero saber de mágoa, de tristeza, mas a gente não sabe o que nos incomoda. A gente só se dá conta quando a gente começa a fazer um trabalho com uma psicóloga, que isso é fundamental, gente. Nossa, como é fundamental uma psicóloga, uma terapia na vida da gente. Sabe, você desencadeia, você se liberta, né? Então é necessário, né? A psicóloga, a terapia na vida da gente, né? Bacana. E sim, Bel, a correria da gente, né? Nunca a gente tem tempo para gente, nunca a gente se boicota, a gente se protela, se coloca em segundo plano, né? Quantas vezes eu me vi trabalhando naquela correria do dia a dia, vou cancelar minha consulta, vou cancelar meu exame, e vai indo. Isso vira uma bola de neve, porque você vai sempre deixando para segundo plano, né? Então, sim, a gente é o principal, é responsável por essa situação, né? Então, que coisa, né? Denise, você quer concluir, querida? Quer concluir? Que você estava falando e acabou caindo a conexão. Pode falar, a palavra está com você. Podemos. Eu falava justamente da gente se relegar, né, e ficar em segundo plano. Eu nadava antes, eu tinha uma rotina que, assim, eu tinha hábitos, eu andava bastante também. Então, assim, eu acho que foi a correria, o estresse que acabou trazendo tudo isso. Tive também um episódio de separação num relacionamento que me marcou bastante, né? E isso tudo vai somatizando dentro da gente, como a Paula falou, né? E a gente não tem ideia, né, de que essas pedrinhas acabam virando muros, né, Paula? exato. E isso acaba sendo para o nosso próprio mal, na verdade, né? Então, acaba atingindo a saúde, né? Atinge a saúde. A minha alimentação não era ruim, mas assim, com essa somatização, tudo passa a não funcionar direito. Né? E chega uma hora que o corpo pede socorro, né? E foi a maneira dele, né? E eu acredito muito assim que Deus me levou para esse tratamento por conta de uma outra coisa que, na verdade, eu acabei nem precisando tratar, porque já que a menopausa foi induzida, né, gente? Então eu não tinha mais por que tirar o meu útero, né? Verdade, olha só, uma Aí coisa o cai com a útero ficou outra, ali. Pois é, e ainda né? teve esse processo também que você fala assim, puxa vida, eu vou tirar o útero, eu realmente não poderei mais ser mãe, né? Então são várias coisinhas que vão juntando, né, nesse caminho. Certo, E você vai tendo que passar por isso, superar, para que as coisas aconteçam, né? perfeito. Mas é isso. Sandra, você acredita que as suas escolhas, elas colaboraram para que você viesse a ter câncer? As suas escolhas, a forma de você lidar com a vida? Ou não, não tem nada a ver? Foi puramente biológico e científico?
Olha, eu acho que as nossas escolhas, elas sempre interferem no nosso corpo, na nossa mente, de uma forma ou negativa ou positiva, depende das tuas escolhas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que guardava tudo para mim, eu absorvia muitas partes negativas, eu não discutia, mágoas eu deixava dentro de mim, eu nunca deixei transparecer nada disso, né? E eu acho que isso foi um gatilho, né, para que desenvolvesse o câncer, porque assim, tem a parte genética, tem a parte que pode tá lá, que pode desenvolver ou não, mas quando você dá o alimento, talvez se eu não desse esse tipo de alimento para o câncer, ele nem apareceria. Mas sim, as minhas escolhas, o fato de eu guardar as coisas, de eu ser ansiosa, de eu não querer discutir, de eu não querer fazer, libertar o que está dentro de mim, né? Que hoje em dia, depois do câncer, eu sou uma nova mulher, posso te dizer isso, porque eu aprendi que se eu colocar para fora o que eu sinto, eu, eu me sinto melhor. E nessa parte de você guardar aquela mágoa, guardar tristeza, guardar rancor, tudo isso faz muito mal para a gente. E eu acabei aprendendo, né, as duras penas, que isso não fazia bem. Então, hoje não, hoje eu sou diferente, eu ponho para fora o que eu penso, eu não procuro ter mágoas, sabe? Deixa isso para lá, deixa a vida que segue. Se alguém te fez mal, vá lá seguir sua vida, eu vou seguir a minha, né? Nunca fui uma pessoa de ter muitos hábitos saudáveis, né? Eu adoro uma Coca-Cola, menina, como eu gosto de Coca-Cola e batata frita, você não tem noção. E isso não, eu vou te contar um fato curioso. Quando eu fazia quimioterapia, nada parava no meu estômago. Mas você acredita que a Coca-Cola e a batata frita parava? Olha O meu só. oncologista, na época, eu falei, doutor, eu não estou conseguindo comer nada. Aí ele pegou e falou assim para mim, olha, então, o que para? O que você come que para de batata frita? Coca-Cola, batata, pode ser batata frita, pode ser batata assada, batata. Uma delícia, eu adoro também. Só que até hoje eu continuo com a batata e com a coca, porque ele não falou para eu parar quando terminasse Olha aqui. só. Ah, não, não para Eu não. continuo. Né? E aí, assim, eu aprendi isso. Então, eu acho que as nossas escolhas faz com que a nossa cabeça, ela tem o poder de acabar com o nosso corpo ou de jogar ele para frente. Porque tudo está na cabeça. Se você está triste, se está alegre, você joga tudo para o seu corpo, para a vida. Então, assim, hoje eu posso dizer, seja feliz. Procure a felicidade. Porque a felicidade vai fazer com que o seu corpo, mente e alma funcionem perfeitamente. E antes, eu não deixava isso acontecer. Os problemas da minha cabeça refletiram diretamente no meu corpo. E olha só o que me levou. Não adiantou nada. Eu passar por momentos, todos aqueles momentos, sofrer tudo, eu sofri mais. Uhum. Né? Eu acho que Deus falou assim, peraí, filha, você não está entendendo o que você veio fazer nesse mundo. Eu vou te fazer passar por uma fase na sua vida para que você possa entender e seguir a outra metade, de outra forma. Da sua vida bem e forte, entendeu? Eu acho que foi isso mesmo. Bacana. Meninas, seguinte, nós estamos em outubro. Outubro ele é dedicado, né, às mulheres e a visibilidade sobre a prevenção do câncer de mama, né? Estamos em outubro de 2025. Duas de vocês já faz 10 anos, né, esse ano que tiveram câncer. A Paula faz 10 anos no ano que vem. Como passou o tempo rápido, né? Nossa, o tempo passa muito rápido. E vocês estão aqui, lindas, saudáveis, cabeludas, sorridentes, revigoradas, fortalecidas, renasceram, né? Sim. Por favor, eu queria que vocês me passassem assim, uma dica e uma mensagem para as mulheres que estão nesse momento se descobrindo com câncer. E elas têm uma jornada, uma caminhada para enfrentar e para vencer. Como que essas mulheres podem vencer e superar e chegar do lado de lá da forma como vocês chegaram? Vocês são um exemplo maravilhoso.
Denise. Bom, o que eu tenho para dizer para você, mulher, que porventura se deparou com câncer na sua vida, é, se permita ser tratada, se permita ser cuidada, né? A gente tem mania, como a gente até começou a conversar aqui, de querer carregar tudo, de fazer tudo. Nós precisamos ser cuidadas também. E a gente tem que se permitir ser cuidada, ser tratada, né? E os meios que nós temos atualmente são os meios, a gente tem a ciência, a gente tem a fé, né? E quando a gente junta esses dois, eu acho que é uma mistura infalível, né? Então, é se permitir se tratar. Né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma sentença de morte e não é, né? O câncer, quando ele é descoberto precocemente, principalmente, ele tem 95% de chance de cura, né? A gente não pode esquecer isso, né? Estou eu aqui, a Sandra, a Paula, para mostrar que isso é possível, né? Que há vida sim após o câncer, né? E que você pode ter um estilo de vida saudável após o câncer. Eu acho que a vida depois do câncer melhorou, na verdade, em relação a esse conhecimento. Sua pele tá linda, viu, Denise? Diga-se de passagem. Obrigada. A Deve pele ser a luz. maravilhosa. Obrigada. Viu? Paula, fala, minha querida, a sua mensagem para quem quer chegar do lado de lá igualzinha como você está com esse sorriso lindo. Então, meninas, você que descobriu agora o seu diagnóstico, esse não é o fim, não será o fim, será o começo de uma batalha. Se apegue nos lados, nas pessoas que estão te apoiando, se apegue nas coisas boas, não deixe de viver. A vida vai continuar, com ou sem a doença, mas trilhe esse caminho da melhor forma possível, né? Acredite, confie que existe uma pessoa responsável, um arquiteto espetacular lá em cima que está moldando a sua vida. Então, viva sabendo que esse é o caminho. Trilhe com fé e coragem, que tudo vai dar certo, como deu para mim, como deu para Denise, como deu para Sandra e milhares de mulheres. Mas se cuide, se priorize. Agora a prioridade é você. Ótimo, Paula. Obrigada, querida. Sandra, maravilhosa. Fala, querida, sua mensagem para quem vai chegar do lado de lá e vai se juntar com vocês em pensamento, falar, puxa, elas tinham razão. Qual é a sua mensagem, Sandra? Mulheres, descobriram agora que estão com câncer de mama, é um momento de parar, refletir e cuidar de você. Porque se isso aconteceu com você nesse momento, era porque Deus falou, vamos parar, vamos pensar, vamos cuidar de você. É fundamental, mas é fundamental mesmo, que você passe por esse período com um pensamento positivo, que você reflita que lá na frente foi apenas um momento de você cuidar de você. Porque a sua vida vai melhorar, como eu posso te falar, você vai ser feliz. Seja feliz hoje para você poder ser feliz amanhã. Eu falei há pouco, quando a mente pensa, o corpo reage. Se você fica triste, vou fazer químio, vou perder cabelo, tantas coisas vão acontecer na minha vida, você não vai viver. Você vai trazer mais tristeza para você. Então, vou perder cabelo? Vou, ele vai crescer melhor, vai ficar mais bonito, eu vou passar por momentos melhores, coisas boas vão vir na minha vida. Sempre pense positivo. Quando você pensa positivo, as coisas fluem melhor, você passa mais leve por todo esse tratamento. E lá na frente a gente vai se encontrar todo mundo. Vamos estar lá todo mundo juntos, firmes, fortes, felizes, porque passamos por um momento difícil, sim, mas hoje nós podemos contar para todas que nós sobrevivemos. Que existe uma vida maravilhosa depois do câncer. Estamos todas as três aqui, a Denise e a Paula, para mostrar que nós temos vida e somos felizes depois do câncer. Então vamos lá, vamos ser felizes.
Maravilha. Meninos, quero agradecer demais a presença de vocês, viu? Vocês terem aceito o meu convite, estarem todas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Denise, você gostaria de falar alguma coisa, algo que eu não tenha perguntado, que você considere importante deixar uma palavrinha aqui? Você quer deixar suas considerações finais, por favor? Eu quero, Bel. Você sabe que por conta do câncer eu vim conhecer um programa maravilhoso, do qual eu faço parte já há 8 anos, que é o Remama, e que eu aprendi isso vindo lá do Instituto do Câncer, que o exercício é remédio, né? Então, exercício é para a vida toda, né? Então, a gente continuar se cuidando, né? Lembrando do priorizar, continuar a se cuidar, né? E fazer exercício, se movimentar, né? Lembrar as nossas células todas que elas estão vivas, né? Assim como a gente está vivo, para a gente poder preservar e estar junto com os que a gente ama o maior tempo possível, né? Perfeito, querida, É obrigada. isso. Paula, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação maravilhosa, viu? Suas considerações finais, por favor, e pode colocar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Fique à vontade. Bom, eu vou fazer as minhas considerações agradecendo a minha família, né, que me apoiou, né, aos meus pais. O meu pai hoje não está mais entre a gente, mas eu tenho certeza que ele sempre vai estar no meu coração, ali no coração vivo, na minha vida, da minha mãe, da minha irmã. Então, eu quero agradecer a todos que tiraram um minutinho, né? Uma ligação, um cafezinho, um chazinho, um vinho, né? E eu sempre falo assim, hoje as pessoas, engraçado que você sempre vai ser uma porta para as pessoas para te procurarem, né? Que estão passando, que estão iniciando, ou que estão na dúvida se estão ou não. Então, eu sempre falo, você não precisa me agradecer. Eu só quero que você sempre passe isso para frente. É como uma corrente. Hoje eu te ajudo, amanhã você ajuda, amanhã o outro vai ajudar alguém. Então, essa corrente do bem que eu quero que continue, né? Que isso seja uma corrente que a gente possa ajudar, levar informações para as mulheres que estão passando, que vão passar, né? Então, é esse meu agradecimento a todas as mulheres, que nós somos guerreiras, sim, e somos Perfeito. mulheres. Ótimo. Lute como uma menina, não é? Querida Sandra, agradeço demais por sua participação. Muito obrigada por ter aceito. A vocês todas, muito obrigada. Sandra, suas considerações finais. O que você gostaria de deixar como palavra final nessa entrevista linda que eu tive? Olha, como a Denise, eu também faço parte do programa Remama, vindo do ICESP, e lá, na raia da USP, nós aprendemos que nós somos juntas, as mulheres juntas somos mais fortes. E é um dos nossos lemas, que juntas somos mais fortes. E eu quero deixar para todas as mulheres que juntas somos mais fortes, que podem procurar a gente em algum momento, precisar de algum conselho, de alguma força, só para conversar, para saber como foi passar por isso ou por aquilo, nós estamos aí. É só nos procurar e estaremos sempre juntas e dispostas a ajudar. Exercício físico ajuda muito, ajuda a tirar as dores causadas pelos remédios que a gente toma, né? Que a gente toma depois da quimio, da rádio, do tratamento, vem os outros remédios de hormonioterapia, vem um monte de coisa que causa muitas dores para a gente. E exercício físico é fundamental, ajuda muito. E deixar bem claro, juntas somos mais fortes. Perfeito, querida. Muito obrigada, viu? Depois eu vou deixar... Esse vídeo vai ser publicado no YouTube, em outros canais, né, em outras redes sociais, e as pessoas podem procurá-las nos comentários. Eu vou estar acompanhando, e sempre que alguém mencionar que gostaria de conversar com uma de vocês, eu encaminho para vocês esse comentário, dou um alerta para vocês, para que vocês possam interagir com quem procurá-las, tá bom? Maravilha. Perfeito. Muito obrigada, um beijo para vocês. Agradeço muito, viu? Obrigada, Agradeço pelo meninas. convite, viu? Tchau, querida. Muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau, queridas. Até, Tchau. Bel. Até, querida.